lá então. Nós estamos numa série de mensagens, Eu Sou Casa. Primeiro em nós e depois através de nós. E à medida que a gente tem caminhado nessa série temática, a gente tem falado de tantos assuntos importantes. Eu tenho colhido já vários testemunhos de famílias, pais, gente que está entendendo que Deus, antes de fazer no externo, Ele faz no interno. Né? Raízes, construção, estrutura. E a gente está usando essa metáfora, essa analogia, para que você entenda que o externo é só uma consequência do interno. E que também não adianta eu ter uma aparência bonita e lá dentro está todo arrebentado. Né? Então, essa ideia, a gente está continuando e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura. A gente vai falar um pouquinho sobre qual a expectativa de Deus a partir daquilo que Ele já fez em nós. Nós vamos chegar lá. Quando você olha uma foto como essa, você está vendo, obviamente, uma casa torta. E eu lembro quando eu era criança, eu estava na primeira série, segunda série, a gente cantava uma musiquinha assim. Era uma casa muito engraçada. Não tinha nada. Não era assim? Não era? Agora, essa era mais universal. A gente cantava uma outra que era mais ou menos assim, talvez você crente vai lembrar. Havia um homenzinho, morava numa casa e assim por diante. Um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou e tudo que era torto, Jesus endireitou. A gente aprendeu essas coisas quando criança. Isso está fixado, tanto é que você lembrou rapidamente. Da casa muito engraçada, né? Do homenzinho torto. E parecia brincadeira, mas quando a gente olha para isso, a gente está revelando algo por trás, uma estrutura torta. Algo que não é bom. Nunca sustenta o que é direito. Uma estrutura torta nunca vai sustentar algo direito. Ali a estrutura está torta, a casa está torta, simples assim. Não tem como uma estrutura estar plena e uma casa estar plena. Não está plena. Então, tudo parte de uma estrutura. O externo vai revelar o interno. O problema é que a gente cresceu e a gente continua vivendo do mesmo jeito. A gente sabe a musiquinha do homenzinho torto, a gente conhece a musiquinha da casa, a gente até dá risada, mas no fundo, a gente ri do homenzinho torto, mas a gente vive como ele. A gente acaba vivendo como ele nas nossas atitudes, na nossa maneira de refletir as coisas, a vida, a igreja, a teologia. Então, o desalinhamento, muitas vezes, ele é sutil. Só que, conforme vai crescendo, fica mais aparente. 1 grau, cadê o Tchê? O Tchê está aí. 1 grau num voo não muda muita coisa? Muda muita coisa. Né? O Tchê é piloto. Muda muita coisa. Para quem também, no navio, você mudou um leme ali, 1 grau. Ele vai... com o tempo, fica muito, se perde. Por isso que é sutil. Por isso que quando a gente vai perceber o caminho que a gente está andando, o quão torto a gente está, talvez a gente já está vivendo até como um filho pródigo. Longe daquilo que Deus havia planejado para nós. Havia um homem que sonhava em crescer. Queria crescer, tinha sonhos, planos, projetos, queria ver tudo dar certo, e isso é muito bom, talvez você se identifique com isso, não é? Mas o tempo foi passando e a sua vida com Deus foi ficando superficial. Foi ficando superficial. Deus, Ele virou exceção, virou parte do todo e não mais o todo. Então a vida, a sensibilidade espiritual foi diminuindo. Como o Evangelho vai falar que nos últimos dias o amor se esfriaria. Essa pessoa era assim. Mas sabe o que ele pensava? Depois eu dou um jeito. Depois eu ajusto isso. Agora eu preciso crescer. Eu preciso cuidar das minhas coisas, eu preciso cuidar dos meus negócios, eu preciso cuidar da minha vida. As coisas de Deus eu deixo para depois eu volto, eu me arrumo. E ele tocou o barco e continuou construindo. Só que tinha um detalhe invisível nisso tudo. Ele não tinha uma referência. Ninguém tinha colocado prumo na vida desse sujeito, na vida dessa pessoa. Não sei se você sabe o que é um prumo. Prumo é uma ferramenta de pedreiro que faz o alinhamento da parede. Você consegue medir o quão torta está
E o ideal é você usar logo no início para você subir a parede reta. Não adianta você usar o prumo depois, porque depois você só vai conseguir medir o quão fora está. Ou seja, esse homem não ouvia ninguém. E foi tocando, o orgulho ainda falava. E quando você constrói uma vida em qualquer área, algo dentro de você, principalmente espiritual, sem prumo, você até sobe, como uma casa assim. Você até anda torto. Mas não é o ideal. Você até sobe, mas sobe torto. Então pensa comigo, o homenzinho torto aí, ó, ele ganhava, mas não prosperava de verdade. Ele trabalhava, avançava, mas não se firmava. Produzia, mas não conseguia desfrutar. Conheço muitas pessoas assim, homens e mulheres, que trabalham e não conseguem nem desfrutar. Porque o trabalho não permite. Agora há pouco falava com um irmão, falava, nossa, parece que a gente não pode nem tirar férias, porque se tira férias, quando volta está tudo atrasado, atropelado, e a gente fica mais estressado, e entra até numa crise ao voltar das férias. Mas na verdade, eu estou narrando a vida desse homenzinho torto. Deus não amplia o que está desalinhado. Deus ele não tem compromisso com gente torta. Agora, Ele faz um convite, a gente voltar para Ele, para que Ele nos endireite. E a partir disso, as coisas voltem ao normal. E é isso que eu quero tratar e falar com você hoje no livro de Ageu. O livro de Ageu, talvez um livro que faz tempo que você não lê, ou talvez você nem conheça, mas é um profeta Ageu. E nós vamos, já a gente entra no texto. Mas é exatamente isso. O povo não estava parado, o povo estava trabalhando. O povo tinha uma vida ativa. Eles tinham acabado de voltar do exílio. E eles estavam trabalhando. Eles estavam construindo. Mas eles estavam construindo sem propósito, sem prumo, sem referência, sem direção, sem rumo, talvez, de vida. Ativos, mas porém desalinhados. E no versículo 2, que a gente vai ler já, a gente vê um paralelo nessas fotos. Havia uma desculpa, até, se a gente fosse trazer para o hoje, até uma desculpa espiritual. Eu estou espiritualizando a minha desculpa. Ainda não chegou o tempo. É isso que eles falavam para Deus e para os profetas. Ainda não chegou o tempo. Então, quer dizer, ele ganhava, mas não prosperava, está aí como eu falei, né? Avançava, mas não se firmava, produzia, mas não desfrutava. E do outro lado a gente vê uma foto de alguém que escolheu certo. De alguém que soube investir na família, no reino. E que sabe que existe um momento de parar, de desfrutar, de se conectar com Deus. O Shabá, aquele momento. Então a gente vê aqui uma tensão entre essas duas fotos. Um crescimento sem prioridade. Um trabalho, um esforço, até um ativismo. Mas e aí? Será que vale a pena tudo isso? Sem propósito? Sem foco? Então, o povo havia voltado, tinha uma promessa, tinha uma oportunidade, tinha um recomeço. Só que havia um problema invisível. Eles estavam reconstruindo suas próprias casas, não que isso seja algo ruim, mas a casa de Deus estava abandonada. E aqui a gente pode aplicar de várias formas. Naquele contexto era o templo mesmo, físico. Mas hoje a gente pode falar tanto do templo como do nosso coração. Como é que está a nossa casa aqui? Porque primeiro é em nós, depois através de nós. Naquele contexto o templo era tudo. Hoje, após Jesus vir, nós entendemos que a casa é o nosso coração. Primeiro aqui e depois aqui. Mas a gente pode aplicar dessa forma, de forma mais macro e mais micro. Então, esse discurso pseudo-espiritual, até fake, ainda não chegou o tempo, é o que a gente vê demais nessa geração. Demais, e a gente precisa parar e analisar. Veja, eles não era uma rejeição, eles não estavam rejeitando Deus. Às vezes a gente não rejeita Deus, a gente coloca Ele de lado. E isso é sutil, e isso é perigoso, certo? A gente adia
o nosso relacionamento. A gente deixa para depois a missão. A gente deixa a visão de reino para o futuro. E é assim que o desalinhamento começa. Quando a minha vontade, as minhas coisas, o que eu quero, fica mais acima da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui de passagem. O nosso tempo aqui é curto. O que a gente está fazendo com a nossa vida? O que a gente está fazendo com o nosso chamado, com o nosso dom? Não sei quanto, é só você ver. Não sei quantos viram as últimas palavras, por exemplo, do Steve Jobs. Ele falou que ele daria tudo que ele tinha para viver um pouco mais, para curar a doença que ele tinha. Ele daria tudo. E partiu. A gente vive muito pouco tempo. E quando a gente cai na real, tudo passa. Tudo passa. E o que a gente está fazendo com o nosso tempo? Como está o nosso alinhamento com a vontade de Deus? Então, é assim que o desalinhamento começa. Não começa quando tiramos Deus da nossa vida, mas quando tiramos Ele do centro. Consegue entender? Qual era a ideia do profeta Ageu? O que Deus queria falar por meio do profeta Ageu com a igreja, com o povo que voltara do exílio? Deus te salva, Deus te tirou do Egito, Deus te traz para dentro, Deus te traz para um lugar, você começa a entender o Evangelho, mas de repente o desalinhamento começa. E é por isso que nós precisamos ouvir a voz de Deus semanalmente, diariamente, todo momento, porque o nosso coração é enganoso e a gente vai se desviando. A cada dia a gente desvia e a gente volta, desvia, volta. Por isso que o Espírito Santo nos convence do juízo, do pecado, do juízo e da justiça. Sem o Espírito Santo em nós, a gente fica desorientado. É Ele que nos orienta. Então qual é o foco? Deus já não é mais o primeiro. O desalinhamento é isso. É o desfocar de Deus. Ou desalinhar de quem Ele é. Eu perco a minha referência. A minha prioridade vai revelar como está o prumo da minha vida. As minhas prioridades vão dizer o quanto eu entendo do reino ou não. Então Deus não é retirado, Ele é posto de lado. Então, ó Deus, você fica aqui. Aí tá bom. Quando eu precisar, eu te chamo. Quando eu precisar trocar uma ideia contigo, eu vou lá, eu entro no meu quarto e oro com o Senhor um pouquinho. Olha essa foto agora. A mesma mulher. Às vezes Deus nos expõe, porque Ele quer nos tratar. Às vezes o diagnóstico é isso. A gente precisa que Deus nos exponha, porque às vezes a gente não cai na real. Então o que nós vamos aprender? Vocês vivem em casas luxuosas, em lugares plenos, perfeitos, do ponto de vista humano, mas a minha casa está em ruínas. Deus está nos ensinando algo, né, que a gente precisa parar para pensar. Plantam muito, colhem pouco. Comem, não se satisfazem. Ganham, mas não retêm. Tudo isso é consequência de uma vida fora do eixo. Às vezes Deus não está impedindo a sua colheita. Às vezes eu escuto de pessoas, pastor, minha vida não flui, as coisas não acontecem, meu casamento, minha empresa, meus relacionamentos, nada flui, o que está acontecendo? Talvez seja o desalinhamento. Talvez seja um ídolo oculto que você não está percebendo. E eu sempre falo algo, o bem-estar hoje talvez é o maior ídolo da nossa geração. O bem-estar. Eu preciso estar bem. Se eu estiver bem, depois Deus. Se eu estiver bem, depois a missão. Se eu estiver bem, então eu vou na igreja. Se eu estiver bem, eu vou fazer tal coisa. Se eu estiver bem, eu vou servir. Mas você não fala isso para o teu trabalho na segunda-feira de manhã. Você vai com gripe, com dor de cabeça, você vai. Mas por que Deus não? Por que aquilo que é mais importante você põe de lado? É para a gente repensar. O profeta Ageu aqui, ele vem para chacoalhar o povo, para entender, para voltar para o centro, para voltar para Deus estar no centro novamente. Então, ele está revelando talvez um desalinhamento.
voltar, para que ele volte ao centro. Então, mais a boa notícia, quando a gente para pensar, é que o confrontar de Deus para nós é graça, não é coisa ruim, é coisa boa. Deus, ele não está só confrontando, ele está nos reposicionando. Aliás, a própria palavra nos ensina que Deus corrige o filho que ele ama. Se Deus não te amasse, ele não ia confrontar você. O diabo é assim. O diabo não nos confronta. O diabo vem com evangelhos distorcidos. O diabo vem com conversa fiada. Pode ficar do jeito que você está, não tem problema. Não pode, viva a tua vida do jeito que você quiser. Não, olha, sem crise. Essa é a máxima da nossa geração. O importante é ser feliz. O importante é estar bem. Então, quanto mais conforto, mais bem eu me sinto, porque o assunto, o lance é, eu preciso me sentir bem. Se eu me sinto bem, eu até brinco que, Descartes foi trocado. Penso, logo existo, virou, hoje é sinto, logo existo. Se eu me sinto bem, então eu estou vivendo. É uma geração que tem problema com a dor, com o sofrimento. Não se pode sofrer, não pode doer, não pode ficar mal, porque Deus não está mais comigo. Como que não? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus está com a gente. Vai conhecer a vida de Paulo, vai conhecer a vida de Daniel, vai conhecer a vida de Moisés, vai conhecer a vida de tantos outros. Ninguém teve vida fácil, nem mesmo Davi. Davi foi perseguido por Saul, Davi foi perseguido por seu filho Absalão. Seu próprio filho quis matá-lo. Então perceba, essa conversa de que é tudo light, é tudo soft, é tudo mil maravilhas, não é conversa de Deus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Cristo dizendo, eu venci o mundo, eu venci. E nós venceremos nele. Então a boa notícia é essa, Deus não rejeita quem está torto. Talvez se você se sentiu só apanhando até agora, entenda uma coisa, Deus não te rejeita. Deus quer o teu bem. Deus quer que você perceba que o amor dele nos endireita. Endireita as nossas veredas. Não é assim que fala o Salmo 23? Guia-me mansamente às águas tranquilas. A gente tem que olhar que a correção é prova de amor. Então veja, não é recurso. Às vezes não é a capacidade, é desalinhamento. A gente tem recurso, a gente tem capacidade, às vezes é o que? É desalinhamento, é a insensibilidade do nosso coração. E a gente fica longe. E é isso que o profeta vai enfatizar. Vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa está em ruínas. Uma coisa que a gente deveria pensar é o seguinte, a igreja, num espaço como esse, ele deveria, eu estou colocando deveria porque no mundo atual, na nossa geração, nem sempre é. Deveria ser um lugar de aprumar a nossa vida. E não uma casa de consumo aos finais de semana. As igrejas viraram lugares de espetáculo, lugares de performance, lugares em que a pessoa, ela acredita que ao contribuir, a pagar o dízimo, ela tem que usufruir de algo. E é uma mentalidade consumista, de um mundo hedonista, moderno, que só quer ver proveito naquilo que paga. Como se fosse num cinema, num teatro. E é preciso parar. E a gente está falando disso. Casa sem prumo cresce torta. E nós vamos ler. Ageu 1, do 2 ao 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz. Assim diz quem? Deus, o Senhor dos Exércitos, através do profeta Ageu. Este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Percebe que é um tom de desculpa? De, vamos deixar para depois? Então o Senhor enviou essa mensagem por meio do profeta Ageu.
Por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto a minha casa continua em ruínas? Se isso não é uma voadora, né? Eu não sei o que é. Se isso não é um soco no rim, eu não sei o que é. E profecia é isso. Profecia é denunciar o pecado. Profecia é quando Deus usa o profeta para denunciar aquilo que está errado. Hoje não, hoje o profeta é aquele que revela. Nunca foi isso. Isso é 10% do ofício de um profeta no Antigo Testamento. Todos os profetas que você vai ver no Antigo Testamento não é evidência. Ah, Deus, mas Deus pode usar alguém? Pode dar uma palavra de conhecimento? Pode, claro que pode. Deus faz o que quer na hora que Ele quer. Mas o maior ofício de um profeta é denunciar o pecado. E aqui ele está fazendo isso. Deus está falando. Ou seja, o que está significando? Deus estava no segundo plano. No segundo plano daquele povo que tinha acabado de voltar do exílio, que Deus tinha acabado de libertar. É a mesma época aqui de Neemias. Voltaram para Jerusalém. Quer dizer, Deus está confrontando que a incoerência, o conforto pessoal era a prioridade, Deus era segundo plano. E gente, eu vou falar aqui, como pastor, o quanto eu vejo gente assim. Gente assim. A pessoa está cambaleando. Nossa, pastor, está difícil. O trabalho está pegando. Não. Vamos orar. Deus dá inteligência, a pessoa começa a prosperar. Financeiramente, estou falando. De repente, a pessoa some da igreja. Some da igreja, esquece de contribuir, esquece de servir. Abandona. Deus vira segundo plano. Não, vamos curtir com a família, vamos para o hotel fazenda, vamos para a praia. Olha só, não é que você não pode, você deve ir. Mas quando o problema é esse, quando Deus vira segundo plano. O problema não é você ir para a praia, você vai para onde você quiser. O problema é Deus se tornar o segundo plano na sua vida. Principalmente por causa de condição financeira. Aí piorou. Só estou dando um exemplo. É isso que o texto está falando. Então o contexto era esse. Após o exílio na Babilônia, o povo voltou para Jerusalém. O templo estava destruído, a reconstrução começou, vocês vão lembrar disso. Mas parou. Parou porque o povo começou a priorizar o próprio umbigo. As próprias vontades. Então o que a gente vê? Uma vida torta, desajustada. Mesmo estando de volta no lugar que Deus havia prometido que ia trazer de volta. Então a gente vê aqui uma espécie de desculpa espiritual. Aí é quando a gente, crente, tem gente até teológica demais, que espiritualiza. Não, veja bem, pastor, não está no cronos do Senhor. Olha, veja, não está no kairós de Deus. Tem que ouvir até uns crentes assim que... Então a lábia, pessoa crentei, usa até o crentez para... Não, veja bem, não está no momento. Quando que vai ser? Quando Jesus voltar? Já foi. O nosso tempo é de trabalho, o nosso tempo é de missão. Nós estamos aqui na terra para representar, nós somos embaixadores, nós somos soldados, nós somos gente que o Senhor nos chamou e nos salvou e nos convocou para representá-lo, para pastorear o mundo, para cuidar de pessoas, para falar do Evangelho, para ensinar os nossos filhos, para passar o bastão para a próxima geração, de geração em geração até que Ele venha. Nós vamos desfrutar na eternidade. É claro, Deus é tão bom que Ele nos permite desfrutar de frutos e coisas boas aqui. Para que Ele nos ensine que da onde Ele vem tem coisa boa. Mas nós não fomos chamados para ficar sentado igual Jonas. Jonas foi chamado, ele quis fugir. E deu certo a história de Jonas? Não deu. Por quê? Porque Deus é soberano. Ele falou, você vai para Nínive e acabou. E no final ele foi. Deus é soberano. Então presta atenção, não é que faltava tempo, faltava prioridade. Ah, pastor, não tenho tempo. Tem. Todo mundo tem 24 horas. O que a gente não tem é prioridade. O que a gente não tem é tempo para Deus, mas a gente tem tempo para qualquer outra coisa, menos para Deus. Então o povo não negava a Deus, assim como a gente não nega, mas a gente coloca Ele em segundo plano e usa desculpas espirituais. Então o confronto de Deus aqui, ele é direto. É um confronto às prioridades. Essa negligência do eterno com as coisas dele. Eu lembro quando eu era pequeno, eu escutava de um pastor
Meu pai está aqui, vai lembrar. E uma vez o pastor João me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. E ele falava assim, quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. E é tão bom a gente entender isso. Porque Deus é primeiro. Aliás, Jesus vai falar isso. Buscai primeiro o reino de Deus. Certo? Então a gente acaba vivendo nessa idolatria funcional. Primeiro eu, primeiro as minhas vontades, primeiro as coisas que eu tenho colocado. E Deus acaba virando segundo. Mas vamos continuar. Assim, diz o Senhor dos Exércitos, novamente, vejam o que tem acontecido com vocês. Deus está falando, ei, faça uma análise, olha para vocês, olha como que vocês estão. Olha como que vocês estão vivendo, presta atenção. Plantam muito, colhem pouco. Comem, não se saciam. Vê se não é a nossa geração. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem, como se vocês os colocassem em bolsos furados. Mais direto do que isso é olhar para o próprio umbigo o tempo todo. Imagina, olha como que Deus está colocando. O salário desaparece como se vocês colocassem num bolso furado e fosse embora, você perdesse. Você trabalha, trabalha, trabalha e não sente aquilo que Deus sentiu ao final da criação. Contempla, descansa, desfruta. Olha que, até coloquei a palavra no hebraico, né? Considerem o seu caminho, considerem, né? É fruto desse desalinhamento. Assim diz o Senhor, vejam o que tem acontecido, no hebraico é tipo, considerem o caminho. Olha como tem sido a tua jornada. Olha como que vocês têm andado, dia após dia, como está a conduta de vocês, simula evachan. Essa que é a ideia. Olhem o caminho de vocês, não é só pensar, é refletir, avaliar, fazer aquela autoanálise profunda de vida. Então Deus está confrontando por meio do profeta um ciclo de frustração, você está percebendo? É um ciclo de frustração. Gente que está desalinhada, está frustrada o tempo todo. O tempo todo. Pastor, parece que tudo que eu faço não dá certo. Olha, é exatamente isso aqui. Ó. Você planta, não funciona, você colhe, você come, não sacia, você bebe, você tem sede, você se veste, nada está bom. Sempre insatisfeito, consegue entender? Vida desalinhada. Porque quando a gente está alinhado, a gente começa a ter completude em Deus, a gente começa a sentir contentamento em Deus, satisfação em quem Ele é. Então, essa é um pouco de lista, né? Uma lista de sintomas, é esforço sem resultado, consumo sem satisfação, trabalho sem plenitude. Olha lá o 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, de novo, vejam o que tem acontecido com vocês. De novo Deus está falando isso. E quando Deus repete, isso é algo que acontece no Antigo Testamento. Quando Deus repete, Ele está querendo enfatizar. Ele está querendo dizer assim, vocês não estão ouvindo. Vocês não estão prestando atenção. Vocês não estão ouvindo. A mensagem estrutural, literária, é que quando Deus repete, Ele está dando um sinal, ó, vocês não estão me ouvindo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, veja o que tem acontecido com vocês. Agora vem a solução. Agora, subam as colinas, tragam madeira, reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado. Essa é a expectativa do Senhor. Nós vamos traduzir tudo isso. Assim diz o Senhor. Então a gente vê ali, até coloquei aqui para facilitar 3 passos. Subir, movimento espiritual, né? Moisés subiu o monte. O monte era um lugar onde eles se subiam para ter essa espécie de transcendência, de eu estou mais perto do céu. Então era um simbolismo, então subir o monte, né? Até os pentecas falam, não, nós vamos para o monte orar. É toda nessa pegada, né, de movimento espiritual.
É no simbolismo. Então suba as colinas. É um movimento espiritual. Vai lá. Volta para mim. Me busca. É isso que Deus está apresentando. Né? Tragam madeira. Madeira é o recurso. Madeira é a ação prática. Certo? Precisam fazer algo. Missão. Construam. Prioridade. Então, isso que Deus está falando para o povo é trazer o povo para algo mais prático, um relacionamento próximo. Vamos fazer, vamos priorizar o céu, vamos reavivar o coração com atitude. Não existe passividade. Suba, traga, construa, tudo imperativo. Faça algo, precisa fazer algo. E aí ele fecha com o diagnóstico. Né? Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer como um sopro. Deus. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. Deus, ele não abençoa desordem. Deus não abençoa falta de prioridade. Nunca abençoou. Deus sempre deu vazão, Deus sempre abençoou quando pessoas que tinham Ele como prioridade. Foco, missão, Ele em primeiro, vida centrada, Deus no centro. Deus não abençoe desordem espiritual. Eu quero que você preste atenção numa coisa, não é falta de esforço. Você consegue perceber isso? As pessoas estão se esforçando, estão querendo o melhor, estão buscando, estão com ideias boas, genuinamente interessantes para suas casas, para os seus trabalhos, para o que entende de uma vida correta, de maneira humana. Só que isso nem sempre está alinhado com a vontade de Deus. Acho que foi às duas semanas, tinha uma pessoa, um visitante aqui, veio conversar comigo, falou, pastor, eu fiquei na América, nos Estados Unidos, 14 anos. Eu falei, é mesmo? 14 anos. Só que eu voltei. Eu falei, por que você voltou? Porque eu fui para lá, e quando eu cheguei lá, eu entendi que eu era um filho pródigo, e eu voltei. Eu falei, nossa, nunca ouvi desse aspecto, eu nunca tinha escutado, né? Por quê? O que acontece? Geralmente quem vai para um outro país assim, tem N motivos. Mas, geralmente, um que sempre é comum é uma qualidade de vida melhor, certo? E ele falou, cara, eu perdi minha missão, perdi minha família, não converso com a minha filha, perdi tudo. Não adiantou nada eu sair da vontade de Deus. Eu estava numa aparente vida melhor, mas eu perdi tudo. Aí eu falei para ele assim, valeu a pena? Ele falou, jamais, nunca, não valeu. Então você consegue entender que às vezes é algo que parece ser bom, inclusive Provérbios vai falar isso. Há caminhos que parecem ser bons, mas o fim é morte. Morte. Há caminhos que parecem ser bons, mas o fim é morte. Se eu não me engano é Provérbios 14, 12 ou 12, 14. Então a gente precisa ouvir a voz de Deus. Não é falta de esforço, é falta de alinhamento, é falta de estar próximo de quem Ele é. É falta de ouvir a voz de Deus. Então bota a tua casa em ordem, bota o teu coração em ordem, se alinhe com a vontade de Deus, certo? Aí tudo que você fizer vai prosperar. Por quê? Porque você está alinhado. Você está alinhado, você está debaixo da vontade de Deus, não tem o que dar errado. Então, só para você entender. Então, Deus, Ele exige prioridade. Ele exige prioridade. Não é uma sugestão. Não é, de vez em quando você pode ser meu seguidor, se entender, se reconhecer como um filho adotivo, salvo, remido. De vez em quando. Não, gente. É prioridade.
não é opcional. A segunda coisa, desalinhamento espiritual afeta todas as áreas, a gente viu aí. Desalinhamento afeta qualquer área da sua vida. Desalinhamento afeta. Vida material reflete, né, uma realidade da espiritual. A gente viu, é claro, no texto. Deus não é o primeiro. Outra coisa, obediência, ela precede prosperidade verdadeira. Quando a gente obedece a Deus, tudo nos vai bem. Deus espera que a gente seja obediente. Então, antes de crescer, antes da gente evoluir, antes de você ter um casamento melhor, um negócio mais bem sucedido, o teu ministério na igreja seja mais alicerçado, que as coisas funcionem de fato na tua história, na tua vida, você precisa entender isso. Antes de crescer, deixa Deus te alinhar, deixa Deus te moldar, deixa Deus colocar o prumo na sua vida para você se endireitar, para que as coisas fluam. Então Deus, Ele não aceita a gente viva uma vida torta. Lembra da musiquinha lá, você vai sair cantando o homenzinho torto, né? Antes de crescer, Deus alinha. Então, esse texto, ele é muito importante. Casa sem prumo cresce torta. E uma última coisa, não é? Uma casa alinhada alegra, né? Eu coloquei alegre, mas alegra o coração de Deus. Ele vai falar, então eu serei honrado. Então eu serei honrado. A cultura moderna vai nos apontar para essas coisas. Uma vida ocupada sem Deus no centro. Olha aí, olha para fora. O nosso perigo é ir nesse jogo. Você vai conversar com qualquer pessoa. E aí, como é que você está, fulano? Tá, correria. Qualquer um, não é? Antigamente era alguns, mas qualquer pessoa que faz uma semana que você não vê alguma coisa. E aí, fulano, como é que tá? Nossa, tá uma correria. Primeira coisa que fala é isso. Porque a gente acha que isso é sinônimo de vida saudável. Com Deus, com os outros, com a família. Tem que estar sempre correndo, tem que estar sempre correndo. Parece que não... Não é isso. E o cristianismo de conveniência, de vez em quando, só quando eu preciso, Deus está do lado, tem a minha fé, nananã, eu vou ali, né, administrando a minha espiritualidade. Não é isso. Ou você é cristão ou você não é. Uma prioridade invertida, não é? Que a gente falou. Então, a cultura moderna nos empurra para isso. Nos empurra para isso. Mas aí quando a gente vai entender o Evangelho, ele vai nos empurrar, vai nos fazer entender isso. Que a gente vai encontrar satisfação. Que a gente vai encontrar contentamento em Deus. Quando Deus é o primeiro, a nossa missão, ela é eficaz. A gente tem prazer em servir. A gente se alegra em cantar, em abençoar pessoas, em contribuir, em servir, em falar de Jesus para as pessoas, porque o Evangelho nos traz isso, contentamento, satisfação em quem Ele é. Então Jesus, ele é esse prumo perfeito, se a gente pudesse usar essa analogia. A nossa vida tem como referência a esse homem, o Filho de Deus. Ele é a nossa referência, certo? Ele é a pedra que alinha toda a casa. Pedro vai usar o termo, a pedra angular. Ele é a pedra que referencia toda a estrutura. É Ele que nos referencia. É Ele que nos traz o alinhamento de quem devemos ser diante de Deus e dos homens. Jesus. Então, se não tiver Jesus, não tem. Não tem como a gente se tornar uma pessoa alinhada. E aí que está. Porque eu não estou falando de moralismo. Eu não estou falando de você fazer cursos, entender um pouco mais de moral, ler um pouco mais de filosofia, flertar com o estoicismo, com
coisas que não são ruins, mas são humanos. Isso não vai te trazer uma salvação, um alinhamento na vida espiritual. Isso é gnosticismo, inclusive, que acha que o conhecimento é o que vai te salvar. Não é o quanto de livro você lê, não é o quão culto você é o quanto você está alinhado em Jesus. O foco é Jesus. É o quanto você é parecido com quem Ele foi, com quem Ele é revelado nas Escrituras. É o quanto você deseja ser parecido com Jesus, que vai te tornar uma pessoa direita, que vai ser o caminho para você andar, a verdade, a vida, assim que Ele se auto-intitula, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Isso é Evangelho. A nossa referência é o Filho de Deus. Para a gente finalizar, qual desculpa espiritual você usou ou está usando para adiar Deus? Ah, depois. Hoje não. Qual é a desculpa que você tem usado? Ah, não vou no grupo pequeno essa semana não, vai ter o jogo do Coringão. Ah, não vou não, porque eu não gosto de fulano que está lá, sabe, pastor? E a gente vai dando desculpas. Ou então assim, eu não estou pronto ainda para fazer isso. Eu acho que eu não sou capaz. Eu escuto isso direto. Eu acho que eu estou muito aquém. E você vai adiando, e você vai adiando, e você vai adiando. Quem está perdendo é você, mas o reino também. Você perde, o reino também, pessoas também. Então qual é a desculpa espiritual ainda que você está dando? Uma segunda, em que áreas da sua vida parece muito esforço, não é? E pouco resultado? Aonde talvez, qual área da sua vida que você está se sentindo frustrado? Que parece que você está patinando, você nada. Que áreas? Será que você consegue identificar uma área na sua vida que não está fluindo? Talvez é essa área que você precisa entregar a Deus nessa manhã. Talvez tenha alguma área que você não consegue, que você se esforça e nada, e zero resultado. Talvez essa área que você precisa entregar ao Senhor. Deus, toma essa área porque eu não dou conta não. Estou patinando aqui e o negócio não vai. Toma nas tuas mãos, ó Pai. É isso que Deus espera de você. Ele não te rejeita, Ele te confronta, mas Ele espera que você o procure. Ele quer endireitar a sua vida. Onde que você tem investido a tua vida? Mas sem direção de Deus. Esse é o ponto. Onde que você está investindo a sua vida sem o direcionamento do Espírito Santo? Cuidado. Como eu falei, conversei com um cara há 2 semanas, ficou 14 anos na América, perdeu tudo. E achou que estava no caminho correto. Mas não ouviu a voz de Deus. Olha que loucura. O exemplo real. O que está consumindo a sua vida sem propósito? Esse é o ponto. E a terceira aqui, para a gente pensar um pouco mais. Qual passo prático você precisa dar essa semana para alinhar a sua vida? De modo prático, o que você acha que você precisa fazer? Você precisa refletir aí. Cada um tem algo para pensar. Pensa um pouco. O que você precisa fazer de maneira prática para alinhar a sua vida com o Senhor? Para que Ele volte a estar no centro. Talvez você precise orar mais. Talvez você precise ler mais a palavra. Talvez você precise voltar a contribuir. Talvez você precise servir. Talvez você precise falar de Jesus para alguém que o Espírito Santo já está te falando há tempos e você, eu não tenho teologia para falar. E você fica criando desculpas. E Deus já falou, fala de Jesus para essa pessoa. Fala de Jesus para essa pessoa. Essa pessoa passa na tua frente toda semana. Deus está te incomodando e você não fala. Às vezes, eu não sei.
Talvez você precise sentar para ler a Bíblia com seus filhos, que faz tempo que você não faz. Talvez você precise entrar no teu quarto, orar, entrar num período de jejum que faz tempo que você não sabe, nem mais o que é o jejum, buscar a Deus. Eu não sei, mas o que você precisa fazer? Qual o passo prático você precisa dar essa semana, hoje já, certo? Para que a sua vida volte a estar alinhada, né? Sua rotina revela Deus como prioridade? Ó, o seu dia a dia, quando você acorda, a segunda-feira, porque o domingo, gente, o domingo é o que eu sempre falo, o domingo é a cereja do bolo. O domingo é coisa, é aqui, ó, tá suave, é o QG. A gente está aqui reunido, coisa gostosa, ar-condicionado, ouvindo a palavra de Deus, cantando, o filho lá aprendendo o evangelho. Pô, isso aqui, maravilha. Quando começa o jogo? Segunda-feira. E como é a tua segunda, a tua terça, quarta? Como é a tua rotina? Deus está inserido na tua rotina? Deus está inserido no teu dia a dia? Ele é prioridade das tuas ações? Do seu gastar de energia? Pastor, mas eu tenho meu trabalho. Fala, mas quem falou que o seu trabalho deve excluir Deus? Quem falou que no seu trabalho, não sei o que você faz, Deus não tem que estar inserido ou não tem que estar sendo considerado? Ah, pastor, mas eu faço unha. Mas quem falou que fazendo unha Deus não pode ser glorificado? Mas quem falou que sendo um mecânico de carro Deus não pode ser glorificado? Quem falou que sendo um professor de Muay Thai, o Diego está aí, Muay Thai, professor, treinador, não pode ser glorificado? Quem falou que você como um professor, Deus não pode ser glorificado? Como um fotógrafo, o Diego está aqui, o Mateus está aqui, médico, gente que vende, qualquer área, gente, Deus deve ser glorificado por aquilo que você faz. Nossa, pastor, mas a minha profissão é muito estranha, Deus não pode estar? Pode sim. Quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória do Senhor. O modo como você faz glorifica a Deus. Não importa o que você faz. É claro, gente, tem profissões que não são dignas, né? Talvez nem são profissionais. Sou um matador de aluguel, pastor, como que eu vou glorificar a Deus? É lógico que não vai glorificar a Deus, né? Ah, eu trabalho numa casa lá de drinks. Não, pelo amor de Deus, irmã. Não funciona, né? É claro, a gente sabe. Mas até um policial glorifica a Deus, porque ele salva famílias. Então pensa aí, o que você precisa fazer de maneira prática para Deus ser honrado? Ah, eu sou influencer. Influencie com a sua conduta, com os teus princípios. Você pode falar de qualquer coisa, mas ainda assim você mostrar valor. Eu conheci um cara, lá nos Estados Unidos, em Marietta, na Geórgia. O cara tem um clube, né, de moto, chama Cavernoso, o motoclube. E ele é o líder lá. Esse dia eu estava conversando com ele, falei, pô, que legal, né, cara, é só motona, e os homens se reúnem toda quinta-feira para fazer churrasco e tal. Só que eu comecei a perceber que tudo que o cara fala tem uma cosmovisão por trás. E aí eu falei, cara, você é evangélico? Porque tudo que você está falando tem muito princípio, eu acho legal pra caramba. Ele falou, sim, nós somos. Eu falei, tá vendo? Pronto. Eu percebi. Falei, então você está fazendo um excelente trabalho, talvez até uma missão urbana. Está juntando homens aí, perdidos, e trazendo princípios para esses homens. Então pensa nisso, gente. Pensa nisso. Realinha a tua vida. Deus não pede mais esforço. Ele pede que você revise o seu coração. Ele não quer o teu esforço. De maneira, né, sem noção, ativista. É claro que às vezes a gente se esforça. Mas não é isso que Ele quer em primeiro plano. Ele quer o seu coração. Ele não quer o que você faz, Ele quer você. C.S. Lewis vai falar disso. Deus, Ele não quer o que você faz, Ele quer você. Primeiro você, primeiro em nós, e depois através de nós. Não é falta de força, é falta de foco espiritual. E que o Senhor Jesus te dê nessa manhã
um pouco mais de foco. Então não é dia de tentar mais, de fazer mais, de se esforçar mais, é dia de se alinhar e alinhar melhor. E eu quero que você pense nisso. Abaixe tua cabeça, vamos orar. Talvez você esteja um pouco assim hoje, um pouco frustrado.